Olá, boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem. Uma alegria a gente estar juntos aqui, né? Semana passada, quer dizer, mês passado, não foi, Marcelo? Foi maio, né? Foi maio. O Marcelo falou com você, lembrou vocês sobre as características de um discípulo. O que é um discípulo? Como é um discípulo? Como se identifica? Como se caracteriza um discípulo? E Deus colocou no meu coração de trazer para vocês o caráter de Jesus na vida prática do discípulo. Então, o discípulo tem uma característica, mas ele também tem que viver em novidade de vida. Ele tem que expressar nas suas atitudes, na sua vida, o caráter de Jesus. Quando eu digo vida prática, é para reforçar que é no nosso dia a dia, tá bom? No acordar, no levantar, no estudar, no trabalhar, no relacionar em casa, relacionar na escola, com os amigos. Amém, queridos? Mas antes eu quero pedir que um jovem e uma jovem façam oração para que o Senhor nos abençoe nesse tempinho juntos aqui. Para que o Senhor fale conosco, tá bom? Por favor, um jovem e uma jovem. Rapidinho, por favor. Amém, Senhor. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu, Deus. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela misericórdia. O Senhor venha mesmo abençoar esse tempo, Deus. Esteja mesmo tocando os nossos corações, trazendo entendimento, trazendo concentração, Pai. Repreenda tudo aquilo que vem nos distrair. Venha acalmar nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Esteja colocando em nós um coração fértil, Pai, que tua palavra dê frutos. Em nome de Jesus, guie o Wagner naquilo que ele vai falar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, por teu poder de volta, Senhor, sobre nós. Que o Senhor nos conduza, Pai, nessa noite. Esteja mesmo à frente, Senhor, em nome de Jesus. Possamos, Senhor, estar com a mente, Senhor, o coração aberto para receber o que for falado, Senhor. E o que for falado aqui possa cair em solo fértil, Senhor. Possamos não só entender, Senhor, mas colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Usa a boca do Wagner, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu peço que o Senhor, de fato, repreenda no poder do nome do Senhor Jesus toda interferência, toda oposição, toda resistência, distração, cansaço. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que cada um aqui esteja com a mente e o coração abertos para receber de Ti e que eu seja apenas um canal aqui de transmissão, Senhor, daquilo que Tu tens para nós nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém com alguma necessidade específica de oração? Precisa receber uma oração específica para a gente poder dar seguimento aqui? Está tudo bem? Todo mundo em paz? Tranquilo? Amados, então, como eu disse, o Marcelo falou sobre as características do discípulo de Jesus. Beleza, ele falou ali, e eu vou até, en passant, eu vou dar uma repetida nelas aqui, naquelas 5 características, em algum momento da apresentação. Mas, além da gente saber como identificar-se como discípulo, ou como identificar um discípulo, nós precisamos também saber como vive um discípulo. Não é isso, Zé Luiz? Precisamos saber como é a vida prática de um discípulo. E é isso que eu quero passar para vocês. O caráter de Jesus, portanto, na vida prática do discípulo. Repare essa ilustração aqui, ó. Eu achei muito interessante essa imagem. Você perceba que tem um ser aqui iluminado, tranquilo, pintando as pessoas para que tenham a coloração do vermelho. O sangue de Jesus precisa ser derramado, né, sobre a vida de cada um para que tenhamos novidade de vida. Amém, queridos? Todos nós precisamos, a começar por isso aqui. Então, olha só, o que é o caráter? Eu gosto sempre de trazer uma explicação. A gente fala tantas coisas, mas o que é caráter? É aspecto da personalidade que define a forma de agir de cada indivíduo. Perfeito? Alguma dúvida? Pode perguntar, a gente vai tirando. Conjunto dos traços particulares, o modo de ser, a índole, a natureza,
o temperamento pode ser dramático, religioso, especulativo, desafiador, covarde, inconstante. Isso são traços do caráter. Perfeito? Vamos lá. O nosso caráter, queridos, define o nosso destino. O nosso caráter define o nosso destino. E tudo começa no pensamento. Stephen Covey escreveu no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele escreveu algo que eu vejo fundamento na palavra de Deus. Então eu peguei um pouco da frase do que ele falava, um pouco do que o Irã comentava também conosco, e aí a gente estabelece que para definir o nosso destino, portanto, eu quero já quebrar todo engano, todo entendimento equivocado de que as pessoas nascem com um destino traçado. Isso não é verdade. Nós traçamos o nosso destino com base nessa equaçãozinha aqui, ó. Plante um pensamento, colherás um ato. Plante um ato, colherás um hábito. Plante um hábito, colherás um caráter. Plante um caráter, colherás um destino. Amém? Então, eu começo a definir meu destino a partir do pensamento. Se eu penso coisas boas, eu vou ter atitudes boas, atos bons. Se eu tenho repetidos atos bons, eu vou me habituar com esses atos, então formarei hábitos bons. Bons hábitos geram bom caráter. Um bom caráter não tem como gerar um destino atrapalhado, não. Amém, queridos? Então, e atenção, jovens, quem ganhar a sua mente vai levar junto o seu destino. Então, preste atenção a quem você está cedendo, né? A sua mente, os seus pensamentos. Aspectos do caráter de Deus. Nos Salmos 25 e Lucas 18, 19, nós vamos ver que Deus é bom. Amém? São aspectos do caráter de Deus. Olha que coisa linda. 1 Coríntios 10, 13, 1 Pedro 4, 19 diz que Deus é fiel. Amém? Aleluia. Em Êxodo 15, 11, Salmos 145, 5, nós vamos ver que Deus é glorioso. Né? Falar desse Deus dá um negócio assim no nosso coração. 2 Crônicas 2:5, Salmo 86:10, vamos ver que Deus é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Deuteronômio 32:4 e Isaías 45:21 vai nos mostrar que Deus é justo. Amém? Está muito rápido? Está tranquilo? E em número 14, 18, 1 Pedro 3:20, 2 Pedro 3:9, vamos ver que Deus é longânimo. Longânimo, se alguém não está lembrando, é alguém de longo ânimo. É alguém que não se aborrece com facilidade. De preferência, geralmente até não se aborrece, ou se aborrece muito raramente, porque tem um ânimo longo. Longânimo, portanto, é ânimo longo. Deus é luz. Isso nós vemos em Isaías 60:60, em João 1:7, em 1 João 1:15, em Salmo 25:8 e 119, tá? E Salmo 137, nós vamos ver que Deus é reto. Perfeito? Em Romanos 16:27, ele é sábio. Amém? Em Jeremias 10:10 e Mateus 16:16, Deus é vivo, é presente, está entre nós. Salmo 78:38, 117:2 e Lucas 6:36, vamos ver que Deus é misericordioso. O que é misericórdia que a gente fala tanto? Misericordioso. Misericórdia tem a ver com coração, cardia.
Amém? Então, misericórdia significa ter um coração com a miséria do outro, se compadecer, se solidarizar, ter empatia, colocar-se no lugar do outro, do sofrimento do outro. Perfeito? Êxodo 25, 34, 14, Josué 24, 19, Salmo 78, 58, 1 Crônica 10, 22, Deus é zeloso. Tudo que Deus faz é perfeito, tudo é bom, Ele é zeloso. Amém, queridos? Agora, os aspectos do caráter do homem. Olha a confusão que a gente vai misturar aqui agora. Depois de a gente ver todas essas maravilhas que o Senhor fez, faz e é, olha agora nós aqui na fita, ó. Vamos lá, o aspecto do nosso caráter, meu não, né? Quem aqui? Eu estou dizendo a partir do meu aqui, ó. Estou usando a minha nuca. Tudo que eu vou falar para vocês, eu estou dentro da palavra, tá, queridos? Eu estou recebendo igualmente vocês a mesma palavra do Senhor e preciso correr atrás para me livrar dessas coisas aqui. Uns podem ter mais uma coisa, outros podem ter mais outras coisas. Áreas de maior atenção foram as que eu destaquei aqui. Então, preste atenção. Em Gálatas, quando a gente fala do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, mansidão, benignidade, longanimidade. E ele vem trazendo. O fruto do Espírito é. Eu achei que tinha erro de português ali. Porque são várias coisas, não é verdade? Eu achei que tinha erro de português. Eu gosto de estudar a palavra sob o aspecto da língua portuguesa, da semântica, que é a aplicação da palavra dentro de cada contexto. Eu gosto sempre de dar uma estudada nessas coisas. E isso me chamou a atenção. Mas aí o Espírito Santo falou, não. É singular mesmo. O fruto do Espírito é isso tudo junto. Não tem um negócio ser uma coisa ou outra. Agora, as obras da carne são. E aqui tem obras da carne aqui, ó. Porque um pode ter homicídio, o outro pode ter vício, o outro pode ter chocarrice, o outro mentira e por aí vai. Então, alguém também pode ter tudo junto. Misericórdia. Isso aí, só Jesus na causa. Mas vamos lá então, queridos. Quais são os aspectos do caráter do homem? Impureza sexual. Eu vou falar de cada um deles. Materialismo e avareza. Raiva e ira. Vocabulário pervertido ou perverso. Falsidade e mentira. Ocultismo, que são as crendices nas bobagens do mundo espiritual, pessimismo, vício, devolver o mal por mal e injustiça. Eu peguei esses aspectos aí do caráter. Então, amados, um conselho, olha lá, não encha a sua mente com bobagens, viu? Olha esse jovem aí, ó. O famoso cabeça de vento. Sim, não, é pior até, né, porque o vento é vento, esse aqui é bobagem mesmo. Então, alguém leia para mim, por favor, Filipenses 4:8, que é o antídoto, é aquilo que nos livra de encher a mente de bobagem. Alguém leia para mim bem forte e bem alto. Finalmente, irmãos, tudo que é de verdade, tudo que é de respeito, tudo que é certo, tudo que tem pureza, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, medite nestas coisas. Tem uma versão que fala, nisto pensai, nestas coisas é que devemos pensar. Isso livra a nossa mente de bobagem. A impureza sexual, queridos, destaca como um dos pecados mais dominantes da nossa sociedade. Impureza sexual. Com a banalização e a comercialização, o sexo espontâneo e sem qualquer responsabilidade ou compromisso vem se tornando comum e aceito por muita gente, quase como uma norma de vida. Precisamos reafirmar a clara orientação da palavra de Deus sobre o assunto. Deus foi quem criou o homem e mulher e Deus, portanto, é o autor
do sexo, do ato conjugal entre um homem e uma mulher, como assim desenhou o Senhor. Agora, impureza sexual, querido, tem uma coisa que está muito latente, muito forte, que é a pornografia. Pornografia. O grande problema, queridos, é que nós temos um mundo nas nossas mãos. A gente vai aonde a gente quer, vê o que quiser. Entende, meus amados? E eu quero dizer para vocês o seguinte: o nosso organismo, quando nós temos prazer, ele libera umas substâncias químicas, endorfina, serotonina, dopamina, obrigado, querida, citocina, ele vai trazendo sensações boas de prazer. Preste atenção. Olha o risco que nós podemos estar correndo, especialmente os jovens, que eu vou lhe dizer. Se alguém tem um ato sexual, a potência de prazer dela dá uma disparada na escala mais ou menos de 100, 10 a 100, uma coisa mais ou menos assim. Eu não tenho os números precisos. Vou fazer uma escala aqui só para vocês entenderem a dimensão desse negócio. Se alguém fumar um cigarro de maconha, essa sensação vai subir para 1000. Se essa pessoa usar cocaína, ela vai subir para coisa de 100.000. 100.000. O crescimento, a potência de crescimento. Se uma pessoa consumir pornografia, estiver consumindo pornografia ali e tendo aquelas situações que a pornografia leva, questão de masturbação, essa bagaceira toda, sabe o que acontece? Essa potência sobe para 1 milhão. 1 milhão de vezes. O que eu estou chamando a atenção de vocês, queridos? Se é difícil, pelo que a gente ouve falar, eu, graças a Deus, nunca consumi drogas, tá certo? Mas se eu estou dizendo que a maconha te escraviza com essa escalada de potencialização das tuas sensações de prazer, a maconha, a cocaína, e eu estou dizendo que a questão da pornografia vai a 1 milhão, queridos, cuidado. É fácil largar o vício das drogas? É fácil? Alguém conhece algum viciado? Já viu? É fácil soltar o vício das drogas? E o vício da pornografia? O que vocês acham? É perigoso, queridos. O pessoal fala que para você largar qualquer vício é no mínimo 14 dias de desintoxicação. Exato. Mas eu quero dizer para vocês que é um campo perigosíssimo, que nós devemos nos livrar, devemos vigiar. Amém, queridos? Deus tem me dado muita vitória nessa área, muita vitória. Então, é uma área de alto risco e precisamos nos cuidar, tá bom, meus amados? Em Gênesis 2, de 20 a 25 e o Gênesis 1, de 27 a 28, a gente vai ver que Deus criou o homem e a mulher e ele também criou o sexo. Como devemos assegurar a pureza sexual? Como devemos nos assegurar? Lembrar sempre que nosso corpo é do Senhor e, portanto, santo. Amém? Ter cuidado com os olhos, ter cuidado com a imaginação, especialmente quando se está só. Não usar palavras sugestivas ou de duplo sentido, especialmente com as irmãs ou com os irmãos, no caso, a jovem, o jovem. Cuidado com palavrinhas de duplo sentido que podem sugerir alguma questão. Evitar gestos que possam ter apelos sensuais.
não alimentar desejos carnais, trabalhos que exigem esforço físico e esporte, especialmente para os jovens, são bem recomendados. Vocês têm muita energia acumulada. Então, a atividade física é bom. Um corpo ativo e uma mente ocupada dignamente são fatores muito positivos na luta contra a impureza. Amém, queridos? Atividade física, galera. E o principal é orar, exercer fé no Senhor, jejuar, viver no Espírito, confiar em Deus para nos guardar de toda impureza. Amados, tentação, todos nós somos tentados. Todos nós. Eu lembro que o Lucas, uma vez teve uma luta muito grande nessa área, e ele ficava, meu Deus, glória a Deus, venceu, mas teve uma fase muito difícil. E ele, pai, mas eu quero viver em santidade, por que eu sou tão tentado? Por que eu sou tão tentado? Ele ficou assim, uma vez ele compartilhou isso no grupo caseiro, e o Zé Luiz respondeu ele de uma forma muito joia. Aí ele conversou, Zé, mas por quê? Que a gente é tão tentado assim? E o Zé Luiz diz assim, porque você é um escolhido. Só por isso. Os outros já estão na mão dele, do Satanás. Já são dele. Agora, nós que tomamos uma decisão de estar no Senhor, aí somos tentados. Perfeito, queridos? Então, não reclame das tentações. Perfeito? Não reclame, porque elas virão mesmo só pelo fato de nós termos tomado um dia a decisão que nós tomamos, entregar nossa vida ao governo e senhorio de Cristo. Materialismo e avareza. Legal essa imagem, né? Bem expressiva. Olha aí, o cara está preso ao quê? A mamon. Está agarrado aqui no dinheiro. Materialismo é preocupação exagerada pelos bens materiais. A pessoa crê que os bens são a principal base da vida e geralmente deixa de lado a vida espiritual. Sim, porque ele pode comprar tudo, ele tem tudo. Então, a vida espiritual fica de lado. A propósito, a pessoa está começando a engordar um pouquinho, vai lá dar uma malhada, não é verdade? Está meio magrinha, começa a fortalecer, começa a comer umas coisas. Você está cuidando do quê? Do corpo. Perfeito? Ah, estou estressado, estou cansado, cabeça cheia, vou tirar umas férias, vou curtir uma praia e tal, vou dar uma viajada. Está cuidando de quê? Da alma, das emoções, não é isso? E do espírito? Como é que se cuida do espírito? O corpo a gente alimenta com bons alimentos, cuidados, exercício físico, atividade, não é isso? A alma a gente alimenta com boas conversas, boas leituras, bons papos, boas viagens, tudo isso alimenta a alma. E o espírito, como nós alimentamos? Somente em Deus. E o mais importante é que o espírito, que é pouco lembrado às vezes, é o que norteia todo o resto. O espírito, bem, a alma fica bem e, consequentemente, o corpo fica saudável. Se o contrário, o espírito estiver mal, a alma vai estar agitada, ansiosa, com um problema, e isso vai produzir também substâncias, enzimas, químicos, que vão trazer o mal. Perfeito? Então, eu já falei isso e gosto sempre de repetir. Culpa, sentimento de culpa, é excesso de passado. Ok? Estresse, muita agitação, correria, excesso de presente. Ansiedade, ai meu Deus, esse é um ansioso que vive dessa forma, é excesso de futuro. Precisamos achar o equilíbrio aí, tá, meus amados? Perfeito? Precisamos achar o equilíbrio. E uma coisa muito curiosa, nenhum ser humano vive sem um desses elementos aqui. Ó. São 4 elementos vitais para qualquer ser humano. O ar, a água, o alimento e a luz. Perfeito?
Sem esses 4 elementos, ninguém sobrevive. Ar, água, pão e luz. Jesus é a fonte de água viva, é o fôlego da vida, é o pão da vida, é a luz do mundo. Amém? Tudo de que necessitamos para viver está em Jesus. Amém, queridos? Busquemos, nos alimentemos. A avareza, preocupação excessiva em adquirir coisas e acumular dinheiro. Falta de generosidade, mesquinhez, ciúme. Perfeito? Tá calma essa criatura? Não tá? Entendeu? Já ouvi! Já entendi! Né? A pessoa vai conversar, já ouvi! Calma, é mais ou menos assim, ó. Ela está bem calminha, né? Não precisa nem dizer nada. Eu acho que eu poderia já passar. Isso aqui já diz tudo. Raiva e ira, queridos. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Ué, Wagner, por que raiva e ira estão no rol ali das complicações do ser humano? Porque o Senhor fala que nós podemos até nos irar, mas não pecar. Agora a pessoa viver igual essa criatura aqui, ó. Como é que é isso? Viver desse jeito, aí já está no pecado, né? A ira é uma emoção violenta caracterizada na Bíblia como pecado grave. Ó, porque ela gera violência, gera confusão. Pode até ser ocasionada por motivo justo. Pô, alguém aprontou contigo, você, entendeu? Você pode se sentir com um sentimento, né? Pode ser até por motivo justo, mas corremos sério risco de passarmos facilmente para o injusto e pecaminoso. Perfeito? A ira é obra da carne, impulso ou hábito do velho homem, do qual devemos despojar-nos. Perfeito? Vão anotando as passagens aí. Gera contenda, ofensas, gritarias, blasfêmias, inimizades, até o homicídio. Alguém que matou alguém estava irado, você pode ter certeza. Esse era o sentimento que tinha no coração e acabou chegando, a menos que tenha sido uma fatalidade, um acidente, né? O cara foi municiar a arma, disparou, matou alguém, às vezes acontece. Mas o homicídio, alguém decidir matar alguém, pode ter certeza que tem ira pelo meio. Perfeito? A raiva e a ira, ela fala de falta de domínio próprio também. Verdade. É o pecado que atenta contra o amor ao próximo. É o pecado que atenta contra o amor ao próximo, certo? Que a gente deve amar e aqui a gente está odiando. Perfeito? Exatamente. Falta de domínio próprio é que gera essas coisas. O problema é isso aí. Como nos livrar da ira? Eu quero dizer com muita particularidade, queridos, eu já tive esse pecado em alto grau. Eu já fui disciplinado. Marcelão e Vince me pegaram de jeito, né, Marcelo? Por ira. E, querido, eu estava certinho. Estava completamente certo, mas perdi o controle. Fui disciplinado. E detalhe, já era presbítero quando isto aconteceu. O Vince e o Marcelão ali me pegaram de jeito. Então, queridos, é uma explosão que você não tem controle. Então é bom começar a trazer essas coisas, né? O Vince me orientou a ler um livro, eu não consegui achar esse livro, mas só o nome já me abençoou, o nome do livro. A ira é uma escolha, é uma opção. Verdade. Você tem o sentimento, mas o que você vai fazer com ela? E eu explodi feio, entendeu? Esse é o ponto. Então, revestindo-nos do novo homem, isso nos livra da ira. Amém, queridos? Revestindo-nos do novo homem, fazendo morrer pelo Espírito as obras da carne. Confessando todas as vezes que pecarmos, irou, desejou o mal, reagiu mal, confesse.
Larga. Sai disso. Isso não vai acabar bem. Reconciliando-nos com as pessoas atingidas e com Deus para não prejudicar a comunhão. Amém, queridos? Essa coisa prejudica a comunhão. Comunhão é a comum união. Comum união. Só há comum união se Cristo estiver no centro. Vocabulário perverso. Olha a língua da figura. O que não sai dali? Perfeito? É com a fala que expressamos nosso espírito. Com ela manifestamos nossas reações, sentimentos, ideias, desejos, pensamentos. O modo e o tom com que falamos também refletem nosso estado de ânimo e o nosso ser interior. Um detalhe, às vezes a gente se prende às palavras, mas tem as palavras e tem a expressão. Lá em casa, por exemplo, eu observava e sempre corrigia os meninos, orientava, ensinava, quando eu percebia eles pequenos, pedia alguma coisa para a secretária de casa, a secretária do lar, pedia, fulana, pega isso para mim, por favor. Eu, opa, o que foi isso? Não, você está dando uma ordem. Não, pai, eu pedi por favor. Eu falei, pediu não. Você deu uma ordem e usou a palavra por favor aí. Não, aqui quem dá ordem é papai e mamãe. Só a gente que dá ordem aqui. Entendeu? E você vê o papai falando assim com ela? Não, pai. Então, aí você pode não usar o por favor e pedir. Sabe como? Júnior, quando puder, você completa minha água, por favor. Ah, não, eu falei por favor. Sem o por favor. Juninho, quando der, você completa minha garrafinha de água? É pedido ou ordem? Júnior, por favor, depois você completa minha garrafa de água. Pedido ou ordem? Então a palavra por favor não define, e sim a expressão. Devemos expressar docilidade, sabe? Porque a boca fala do que está cheio, o coração. Pecados mais comuns cometidos com a fala: blasfêmias. Blasfêmia é contra o Espírito Santo. Aqui o bicho pega. Insultos, palavras más, grosserias, sejam contra Deus, contra o nosso próximo, ou até mesmo sem alguém específico. Conversação torpe, palavras pesadas, palavras inadequadas, né? Palavras vãs ou chocarrices, palavras desonestas, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Ofensas, expressões agressivas, palavras ásperas, gritarias, se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão. Então precisamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, tá, queridos? Muito cuidado, porque às vezes a gente vai no ímpeto, no impulso, já causou dano. Falsidade e mentira. Isso gera fofoca também. Isso aí que está acontecendo ali. Você já fez aquilo ali? Essa expressão aqui, eu chego a ouvir o que elas estão falando. Danadinha, você soube do que aconteceu? Menina, eu fiquei sabendo. É mais ou menos assim, né? Aí começa a bagaceira toda, entendeu? Menina, entende? É mais ou menos assim. Também tem menino, você não sabe. Rapaz, eu não te conto nada ainda, já sai contando. Ainda mente, porque faz a fofoca, nem te conto, e já dispara contando a desgraça do outro. Pelo amor de Deus. Então temos que tomar cuidado, queridos. A mentira é outro pecado que vem sendo praticado na maior normalidade pela sociedade. E muitos cristãos têm se tornado insensíveis a esse pecado, acreditando mesmo que não dá para viver sem mentira. Queridos, é terrível. Eu tive uma experiência com
meu irmão mais velho, quando morreu, eu fui eleito para ir. Minha mãe, meus pais moravam no interior de Minas, nessa época, e eu fui eleito pela família para ir lá comunicar. Betão foi comigo, meu companheiro amado. E eu fui eleito para ir lá comunicar a minha mãe. Minha mãe tinha hipertensão, estava passando em crise de pânico, estava bem encrencadinha, a veinha. Na época nem era veinha assim, não. Ela morreu com 90, né? Morreu em 2020. Mas ela já estava com bastantes situações, né, emocionais. E aí fizeram uma reunião na casa da minha irmã, e todos os parentes, irmãos, tios, todo mundo que estava envolvido falou: Wagner, então fazer o seguinte, você vai, diga que o Thompson não está bem, traga ela, aí traz ela para Brasília, chegar aqui, a gente reúne, chama o cardiologista dela, o neurologista, o psicólogo, chama essa parafernália toda aí, e aí aqui a gente dá a notícia. Se ela der algum piripaque, os médicos já estão, né? Aí eu falei, sinto muito, não posso fazer isso não, pô. Isso é mentira, meu irmão já está gelado lá no necrotério lá. Eu vou dizer que ele não está bem, para minha mãe achar que o cara está vivo? Não, não, vai lá, vem você com essa tua religião. Eu tinha me convertido há pouco tempo. Já vem você com a tua religião aí. Pelo amor de Deus, é uma mentira necessária. Falei, queridos, não existe mentira necessária. Não sei o que, não sei o que. Ela falou, eu peguei a chave do carro, está aqui. Pode ir quem quiser. Eu, se for, vai ser assim. E se você disser e sua mãe tiver um treco e morrer? Eu vou falar, Senhor, o Senhor matou minha mãe. Não fui eu, foi Deus que falou para não mentir, ué. Perfeito? E aí eu tive uma outra experiência muito forte. Essa coisa de não mentir me levou a uma situação, eu nem posso mencionar aqui, nós estamos gravando para não expor situações e tal, mas eu tive uma situação no meu trabalho antigo que eu tinha lá atrás, muito interessante, e o fato de o meu ex-gerente dizer, não, esse cara não mente não, tal, eu me tornei conselheiro de uma empresa, que o presidente me chamou e falou, bem, se esse cara não mente, ele também não apronta, não rouba. E aí me colocaram numa função bem sensível por causa da minha posição. Então, queridos, a verdade, ela liberta, a verdade não nos assusta, a verdade nos eleva a posições, porque nós nos tornamos confiáveis. Nos protege, com toda certeza, querida. A mentira é uma atitude covarde, porque pretende nos livrar de enfrentar a realidade. A falsidade e a mentira são imorais e contrárias à conduta que Deus requer do homem. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Os mentirosos irão para o lago do fogo. O lago de fogo, Apocalipse 21, 8. E também no 22:15, de fora ficarão, e ele vem dizendo, de lá todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém, queridos? Hipócrita é todo aquele que finge ser o que não é. Aí a gente precisa tomar um cuidado também, porque é uma mentira de aparência, né? Você viver demonstrando alguma coisa que de fato você não é, não vive. Assim fica claro, né, Wagner? Podemos mentir enquanto falamos, podemos mentir enquanto permanecemos em silêncio, podemos, porque é omissão, Sim. podemos mentir também com aparência. Né? Por falar podemos mentir, por não falar também podemos mentir, e pela aparência também podemos mentir. Muito bom, Marcelo. Muito bem complementado, querido. E também tem um aspecto. Você, quando você se converte, lembra aquelas 4 perguntinhas que eu sempre faço, eu sempre compartilho com os irmãos sobre aquelas 4 perguntas, 2 quanto ao ser, 2 quanto ao fazer. Eu falo assim, quem você era e deixou de ser por causa de Jesus Cristo? Tem que ser por causa de Jesus, né? E o que você fazia e deixou de fazer por causa de Jesus? Quem você não era e passou a ser, e o que você não fazia e passou a fazer. Por exemplo, eu era mentiroso.
deixei de ser mentiroso. Ou seja, deixei de mentir. Mas isso não te faz verdadeiro. Olha que curioso. Ué, Wagner, mas eu parei de mentir? Sim. Você pode ter parado de mentir, mas não se tornar verdadeiro. Foi isso que o Marcelo falou aqui muito bem. Porque você pode parar de mentir, mas ser omisso. Né? Você vê uma injustiça e não se manifestar. Você não está sendo verdadeiro. O verdadeiro não se aquieta diante de uma injustiça. Ele tem que falar, não, peraí, não posso não. Sabe? Amém, queridos? Agora, a verdade sempre com graça. A gente tem que ter o equilíbrio, a verdade com a graça, né? Eu gosto muito de uma ilustração que fala de Jesus. Jesus, ele vem remando o barquinho. Um remo é a verdade, o outro é a graça. Então, vamos lá, remando os dois. Se você parar de movimentar o remo da direita e for só para a esquerda, o que o barquinho vai fazer? Se for só a verdade, ele vai rodar para cá e não vai sair do lugar. Se você usar somente a graça, tome rodando aqui no meio do oceano, sem sair do lugar. Perfeito? Para ir para frente, verdade com graça. Verdade com graça. Aí você consegue. Beleza? Então temos que ter essas duas posturas. Vamos lá. Deus proíbe e condena a mentira e falsidade. Não devemos enganar, mentir, nem jurar falsamente. Deus destruirá o mentiroso. Aí vai, pesado, né? Pesado. Você sabe quem é o pai da mentira? É ele mesmo. É o Satanás. É o cão. Não queremos contato nenhum com essa figura, não queremos nada desse bicho. Falou alguma coisa? Então, o pai da mentira é o diabo. Por isso Deus destruirá o mentiroso. Deus aborrece a mentira. Pesos e medidas falsas são abominação ao Senhor. As mentiras corrompem o homem. Manifesta a relação filial entre o homem e Satanás. Olha o capiroto aqui. O engano é parte integral da profunda degradação do homem. Devemos rejeitar a mentira. O engano faz a vida infeliz, mas Deus promete bênçãos e dias bons ao homem que fala a verdade. Amém, queridos? Wagner, ainda só parando um pouquinho nesse ponto de que as mentiras corrompem o homem, para a gente sempre se lembrar disso. Paulo fala muito sobre termos uma sã consciência, uma boa consciência. E a mentira trabalha contra isso. Contra a boa consciência. A consciência, nos tornamos insensíveis à voz de Deus, insensíveis às necessidades dos outros, insensíveis ao contexto ao redor de nós, tudo por conta de abrirmos mão para que mentira entre no nosso coração. Verdade. Para vivermos mentira, cedermos a mentira e a nossa consciência vai se tornando corrompida. E ao passar do tempo, a gente vai sendo transformado, não à imagem do Senhor, mas sendo conformado com esse século. Amém, então, querido. A importância de atentar realmente para isso, para não deixar que isso corrompa a nossa mente. Amém. É por isso que isso é importante a gente ter muito claro. Porque assim, como os seus irmãos falaram, assim, uma mentira necessária, então uma mentirinha, não sei o quê. E se a gente tomar isso como aceitável, a gente começa realmente a se acostumar com o pecado. Aí, o pecado é um consequente, né? Uma mentirinha, entre aspas, que não existe, mas uma mentirinha, uma mentirolena. Eu gosto sempre de lembrar aos amados, se em algum momento do que eu falar aqui, você se achar incluído ou incluída, não se desespere não. Mude, arrependa-se, né? Confesse e viva. Tá bom, meus amados? A palavra de Deus não traz condenação, não traz peso, não traz, ai meu Deus, o que eu faço, né, agora? Não é não? Você está pensando assim? Ah, bom. Entende? Então, a palavra de Deus não faz a gente ficar nesse estado. Mas a palavra de Deus, ela, meu Deus, eu não sabia disso. Ou então, oh meu Deus, perdão, eu já sabia de todas essas coisas, mas eu não tenho vivido
com a devida atenção para essas coisas. E aí mude de atitude, amados. Pode falar, querida. E a dissimulação? Ela entra onde? Também é uma falsidade, é uma hipocrisia. Ela dissimula, entra com sensualidade. Aí ela dissimular, ela, sabe, tem uma situação, entra como hipócrita, como omissão, como várias situações aí. Manipulação, sensualidade, entendeu? Que a pessoa fica... Perfeito, queridos? Então vamos lá. Então, como libertar-se e corrigir-se? Arrepender-se, mudar de atitude e de mentalidade em relação à mentira e à falsidade. Rejeitar a mentira, determinar obedecer a Deus em tudo e viver sempre na verdade. Disciplinar-se cultivando uma nova cultura baseada na veracidade. Sabe, queridos? É um exercício, tá? É um exercício. Nós não temos o hábito de fazermos entre nós cultos de cura e libertação, tá? Não temos esse hábito. Até porque a libertação, ela é feita quando Jesus entra na sua vida. Amém? Você está liberto. Jesus entrou, está liberto. O inferno não tem mais domínio sobre você. Amém? A cura, sim. Porque quando nós chegamos para andar com os irmãos, a gente veio com tanto pecado agarrado em nós que tem consequências na nossa alma, no nosso corpo, na nossa mente. Amém, queridos? Então, a gente precisa de cura. Isso que está acontecendo hoje aqui, queridos, é uma ministração de cura. Ou não é? Verdade? A gente não faz um culto de cura e libertação. Nada contra os que fazem. Os amados têm a fé, façam lá, não tem problema. Não estou dizendo que seja errado, certo, não estou dizendo, estou falando, nós aqui não temos esse hábito. Mas no discipulado, na relação com o discipulador, é cura. Amém? Você confessa seu pecado, o irmão te orienta, te ajuda. Não, vamos por aqui, vamos fazer isso. Isso é cura, meus amados. Vamos aproveitar, estamos diante de um processo de cura coletivo aqui. Para vocês, jovens. A razão de estarmos juntos são as nossas preocupações com que a gente tem visto, os ataques que têm vindo sobre a mente, especialmente dos jovens, né? E a gente no presbitério entendeu a necessidade de rever esses ensinos, essa fundamentação, trazer para que vocês sejam chacoalhados pela palavra de Deus, porque é tanta coisa entrando, tanta informação, tanta confusão, tanta mentirada do inferno, tantos modismos, tantas coisas que no nosso tempo de menino era inadmissível, hoje é comum aí, abertamente, escancaradamente. Então, por isso nós estamos aqui, tá bom, meus amadinhos? Confessar o pecado, toda mentira é pecado e deve ser completamente confessada, esclarecendo-se a verdade. Olha a cura aqui, ó. Esclarecendo-se a verdade com Deus e com a pessoa enganada. Quando a mentira se torna um vício na vida do discípulo, nós estamos falando de discípulos, tá, meu amado? Não estou falando dos filhos do diabo, não. Esse vive na mentira. Eu estou falando de nós. Quando a mentira se torna um vício na vida do discípulo, deve ser confessada a um irmão maduro, responsável, procurando uma ampla orientação. Ocultismo. O que é isso, Wagner? Vamos já ver. Olha aí, ó, um caminho e o outro. Dá para ver aqui, né? O caminho ali está meio esquisito, não está não? Atualmente está na moda o interesse em todo o mundo pelo ocultismo em suas múltiplas formas. Há também uma avalanche de culto e práticas orientais pseudo-religiosas. O Marcelo outro dia mandou só para a gente, não mandou para o grupo da igreja todo, não, né, Marcelão? Umas práticas aí que misericórdia, tenha misericórdia, Senhor. Eventos assim, grandes eventos, cura, libertação, vamos lá, confesse, libera agora o perdão,
aquela pessoa que morreu lá atrás, libera o perdão, e aí há uma misericórdia. O propósito satânico, preste atenção, é tirar o homem do verdadeiro caminho e induzi-lo a um caminho alternativo. Olha lá, olha lá. Esse é o propósito de Satanás, é tirar o homem do caminho e induzi-lo a um caminho alternativo. Muitos não entendem a verdadeira natureza e o grave perigo por trás dessas artes ocultas. É a mentira da escolha, né? É a mentira da escolha. A mentira da escolha. Exemplos de ocultismos mais comum: sorte e superstição, adivinhação, astrologia, expansão da mente, hipnotismo, drogas e meditação transcendental, yoga e etc. Tem muita gente usando a yoga, né, para meditar. Ficam lá, é mais ou menos assim, né? É legal, isso é bom, esvazia mesmo. Só que só fica vazio, e aí? Mente vazia. Entendeu? A meditação na palavra nos esvazia sim de nós mesmos, mas nos enche do Senhor. Amém? Nos enche da verdade de Deus. Essa é a diferença. Nada contra os que praticam. Eu estou falando o entendimento em relação à palavra de Deus. Cada um, entendeu? Agora, hipnotismo. Hipnotismo. O Lucas era pequenininho e ia fazer um tratamento dentário. Não, foi o Lucas ou o Diego, cara? Agora estou na dúvida. Não, foi o Lucas. O Diego, quando era pequenininho, era da Igreja Mundial ainda. Entendeu? E era filho do cão ainda, nessa época. Mas, você ri, é? Coitado de mim, misericórdia. Mas, enfim, agora sou filho do Deus Altíssimo. Então, queridos, o Lucas foi fazer um tratamento dentário, aí o dentista, todo empolgado: ô pai, nós estamos com um novo método aqui e tal, indolor e tal, não precisa nem meter agulha no menino e tal. Eu falei: claro, pô. O senhor quer que eu faça? Eu falei: claro, não dá injeção no menino, melhor ainda, mas que método é esse? Não, a gente está trabalhando agora com hipnotismo, hipnose, entendeu? Eu falei: hipnose? Hipnose. A gente vai hipnotizá-lo e depois que fizer o tratamento ele volta, não sente dor nenhuma. A gente está atendendo várias crianças aqui, principalmente as crianças aqui são muito agitadas e tal. Eu falei: como é que se dá isso? Ele falou: não, eu boto ele na cadeira, fico falando algumas palavrinhas no ouvido dele e ele vai indo e apaga. Fico para ele voltar. Não, eu falo outras palavras, aí o menino volta. Posso fazer, papai? Pai, eu falei: pode. Pode fazer? Foi pode, com uma condição. Você vai falar umas palavrinhas no ouvido dele e eu vou falar umas no teu, tá bom? Você topa? Quando ele começasse com aquelas palavrinhas, eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Aí tu ia ver o que ia acontecer. E entende? É assim. Pessimismo. Meu Deus, o pessimismo. E tem gente que acha que é normal, tá? Tem gente que acha que é normal, né? O pessimismo. O otimismo, às vezes, pode te levar para a euforia, né? O otimismo, cara, eu sou entusiasmado. Aliás, eu estava uma vez numa reunião e eu falando lá e tal, não sei o quê, aí alguém me corrigiu, né? Wagner, você é muito entusiasmado. Mas aquele tom assim, pesado. Você é muito entusiasmado. E eu ouvi aquilo assim, não gostei o tom como a pessoa falou comigo. Uma reunião, adulto, pô. Entendeu? Mas eu gostei. Aquele troço entrou e eu gostei. Depois eu fui pesquisar. Você sabe o que é entusiasmado? Cheio de Deus. Legal, né? Eu falei: que maravilha! Eu sou cheio de Deus, amém. Entusiasmado em Theos,
Essa é a origem da palavra. Entheos, entusiasmado. Tá, queridos? Complexo predominante. Uma atitude pessimista, fatalista e derrotista é contrária à atitude de fé e confiança que caracteriza os que vivem no reino de Deus. Portanto, devemos nos libertar disso. Tudo vai dar errado, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não vou casar, eu não vou arrumar um marido, não vou arrumar uma esposa. Se aquiete, se acalme, vá buscar no Senhor. Como se manifesta? Tendência para esperar sempre o pior, tendência para ver sempre o lado negativo das coisas e das pessoas, doutrina que afirma que o mundo é mau, ou que o mal prevalece sobre o bem. Olha aqui, presta atenção aqui nas palavras, tá? Ó. Doutrina que afirma que o mundo é mal com o, ou que o mal prevalece sobre o bem. O mal aqui é antônimo de bom. E o mal aqui é antônimo de bem, tá? Não achar que está escrito errado aqui, não. São sentidos diferentes. É uma propensão a ver as coisas no seu aspecto mais desfavorável. Esse é o pessimista. Perfeito, queridos? Misericórdia. Deixa eu tirar essa praga daqui. Uma coisa que é importante, queridos, eu falei lá sobre a ira, nós já tivemos casos de a gente entrar na casa de pessoas para orar, a pessoa está toda entrevada, em cima de uma cama. E aí o pessoal fala, está endemoniado. A gente vai lá, porque demônio é cão. É cão pirento. Você bateu o pé no nome de Jesus. Quem? Sai. Tem que sair. No nome do Senhor não pode ficar. Amém, queridos? Amém. Às vezes a pessoa não consegue expulsar porque também não está entendendo como é que é, em nome de quem ela está indo. Mas se você for sabendo, o diabo vai ter que pular fora. Mas a pessoa não estava endemoniada, não. Você sabe qual era o problema das trevas lá? Falta de perdão. Perfeito? Se eu perguntar aqui para vocês, o contrário de amor é, rapidinho, ódio, né? Hã? Pois é. O contrário de amor é ódio. Não foi isso que a gente falou aqui? Pois é, mas não é não. Não é não, sabe por quê? Porque amor não é sentimento. Tem 3 tipos de amor. Tem mais, mas eu vou falar de 3 aqui. Tem o amor filéu. Tem o amor... Filéu é o amor de pai para filho, filho e pai. Amor filéu. Tem o amor eros, que aponta para o erotismo, a atração entre um homem e uma mulher que Deus colocou. Perfeito? Isso é Deus que deu, é um outro tipo de amor. E o amor ágape, que é o amor sacrificial. É o amor dado pelo Senhor, o amor dado por Deus. Perfeito? Então, queridos, quando a gente casa, na verdade, a gente exerce os 3 amores, né? Pelos filhos e pela esposa. Tem o amor ágape, que é o sacrificial, tem o eros e tem também o filéu. A gente tem um cuidado, né, com a esposa, com o marido. É uma coisa bem legal. Então, queridos, por que o contrário de amor não é ódio? Porque amor não é sentimento, amor é atitude. Ódio é sentimento. Está lá no campo da ira que a gente viu. Eu passei lá, não lembrei. Estou lembrando aqui agora e quero trazer para vocês, então. Então, queridos, o contrário do amor é egoísmo. Porque o amor é dadivoso, o amor é doador, é para o outro, é visando o outro. Amém? O egoísmo aponta para quem? Meu, para mim, comigo. Meu, para mim, comigo. Você é assim, não? Às vezes é um pouquinho. Tá bom, tá confessando? Senhor, cura ela em nome de Jesus, Pai. Tá bom? Mas é legal, gostei da atitude dela, verdade. Isso mesmo, ser verdadeira, minha amadinha. Então, repare bem. O amor é... Amar significa, a melhor tradução para amar é doar. É dar. Entregar, é doar. É pensar no outro, doar. Fecha isso aqui um pouquinho. Na química, quando um elemento
na formação de uma molécula, ele vai ganhando as suas próprias energias, ele vai, ele chega a um ponto de extremo, máximo. Se passar daquilo, ele explode. Esses elementos ganham um radical na sua designação, no seu nome, com PER. Por exemplo, nós temos o clorato e o perclorato. Significa o clorato no seu extremo de expansão. Perfeito? Temos o cloreto e o percloreto. O clorito e o perclorito. Perfeito? Acabei de falar algo. Algo pode ser feito e pode ser perfeito. Legal? Feito e perfeito. Significa dizer que foi feito ao máximo. Se você fez uma declaração de amor para o papai ou para a mamãe, por enquanto, para alguns, ou para a esposa ou para o marido, e aí a parte que recebeu a declaração falou: que coisa perfeita. Significa dizer que foi feita no seu limite máximo. Você pode seguir e perseguir. Outro dia achei interessante que tinha uma policial conosco na reunião e eu perguntei para ela: como é seguir e como é perseguir? Qual é a diferença? Seguir, você vai atrás, seguindo, a pessoa entra, você vai disfarçando e tal. Perseguir, minha filha, arma na mão, né? Já outras viaturas junto, ela é policial, né? Ó, vamos perseguir aquela, aí vai para cima para, entendeu como é que é? Então, significa extremo. Então você quer amar as pessoas com o extremo, sabe como é que é para amar ao extremo? Perdoar. Ó, eu não disse que amar é doar. Se eu quero amar no extremo, no máximo, temos que perdoar. Amém, queridos? Vamos em frente. Olha o vício aí, olha a cara do pobre coitado aí, misericórdia, Jesus amado. Mas a gente, quando pensa em vício, queridos, a gente pensa logo nas drogas, né? Droga, bebida, mas tem outros vícios também, queridos. Vícios. Mentir. Pode ser um vício. Comprar, boa. Nádia? Natália. Boa, Natália. Comprar. Roubar. Podem ser vícios. Roubar, inclusive, é cleptomania. Eu já convivi com uma cleptomaníaca. Na minha casa. Roubou muita gente. Fazia festas lá em casa. Os que já foram lá em casa, lembra o negócio que eu boto lá naquela área ali, onde as pessoas penduram as bolsas? Eu comprei aquilo ali por causa de uma cleptomaníaca, que abria a bolsa dos outros e roubava as coisas. Naquela época nem tinha celular, imagina, se tivesse. E aí eu passei a deixar as bolsas, comprei aquilo e botei no meio da sala. Tinha as festas, falei, quero ver roubar agora, miséria. Entendeu? Acabou. A cleptomaníaca devia ficar se tremendo a festa inteira, porque eu não conseguia roubar mais nada. Está repreendido, Satanás. Então, vício, disposição, hábito ou tendência própria ao mal. Cria dependência mental, física ou espiritual. Olha aí, queridos, misericórdia. Mexe com o espírito, com o corpo e com a alma. Está vendo o vício? Está relacionado com tudo que seja prejudicial à saúde física e mental do indivíduo, de sua família ou da sociedade. Atenta contra o domínio próprio. O vício priva o homem do uso normal e digno de suas faculdades, atentando contra a imagem de Deus no homem. O vício é degradante e vergonhoso, viu, queridos? Precisamos de libertação. Devolver o mal por mal. Isso aqui me lembrou o ministro Tarcísio, né? O ministro Tarcísio gostava de dar umas marteladas legais lá nos leilões, arrebentava com o martelo. E ele dizia que quando ele descobriu o senhorzinho que fabricava o martelo, aí que ele se empolgava mesmo, para arrebentar todas as vezes, para poder ter sempre um martelinho lá, para o senhorzinho construir. Legal, né?
é a reação carnal em represália ao que nos faz mal. Devolver por mal. Mal por mal. É a reação carnal em represália, em vingança ao que nos fez por mal. Tanto pode ser espontânea, pela reação do momento, como premeditada. A represália é o direito que alguém atribui a si mesmo para causar um dano maior ou igual ao que recebeu. Alguém me fez um mal, eu preciso devolver o mal por mal, entendeu? Aí eu vou com uma carga ainda maior para cima daquela pessoa. Isso aconteceu para vingar ou recompensar um agravo recebido. Normalmente é acompanhado de um sentimento de justiça, porque se faz para compensação. É fazer justiça com as próprias mãos. Muitas vezes torna-se injustiça. Age-se fazendo evidente à pessoa o mal que nos fez, ou guardando rancor ou ressentimento no coração. Algumas vezes até se chega a premeditar a vingança. Este espírito de devolver o mal por mal é um dos sentimentos mais dominantes no coração do homem. Este é um dos sentimentos mais dominantes no coração do homem. Olha que coisa. Você sofreu uma injustiça, quer devolver o mal. Wagner, e não começa só na vida adulta, né? Essa semana eu aqui estávamos com uma criança, talvez de 6, 7 anos de idade, e ela estava falando, poxa, ele me chamou, contando da outra criança, ele me chamou de rainha da sujeira, né? E ela estava muito magoada. Me chamou de rainha da sujeira, e ele fez isso, ele falou assim para mim, e aí olha aqui, ó, que eu peguei dele escondido, só para me vingar. Olha. Então, olha só, ele falou mal dela, fez o mal, e ela estava então o quê? Pagando o mal com mal. Como ele me fez o mal, falou algo que eu não gostei, que eu não queria, então fui lá, peguei algo escondido dele, já entra roubo, entre outras coisas. Sim. Né? Então o pecado, o círculo do pecado vai só atraindo, gerando outros pecados. Um abismo chama outro abismo. E uma idade talvez essa, de 6, 7 anos de idade, né? Isso cresce. Com 10 anos de idade, na adolescência, na vida adulta, isso se torna coisas muito piores, né? Onde não é mais só pegar algo do outro, né? Se torna vinganças muito piores. Né? E aqui, né? Às vezes até incentivado, né? Sim. Chamou de burro, chama ele de outra coisa. Não deixa não, tem que pagar o mal. Sim. Com o mal. E olha aqui, ó, o Marcelo falou, está logo aqui, ó. Nota-se essa atitude, ó. Este espírito de devolver o mal por mal é um dos sentimentos mais dominantes no coração do homem. Nota-se na criança pequena e no homem mais maduro. Observa-se cada dia nas coisas menores, no casamento, na família, entre irmãos carnais, entre companheiros, no trabalho e, lamentavelmente, também no meio da igreja. Fiquemos atentos, tá, meus amados? Isso não agrada o papai. Injustiça é o oposto da justiça, não é? A justiça é que traz o equilíbrio entre as partes. A injustiça prevalece de um lado em detrimento do outro. A justiça se propõe a dar a cada um o que lhe pertence: direito, razão, equidade, o que deve ser feito segundo o direito ou razão. O caráter de Deus é reto. Nele não há sinal ou mancha de maldade. Deus é luz. Obrigado. Deus é luz. 1 João 1,5. Essa declaração significa absoluta pureza do caráter de Deus e sua completa liberdade de tudo que é mal. Ele não está somente livre da maldade, mas também se opõe ao mal. Eu vou ler de novo isso, ficou muito bom. O caráter de Deus é reto. Nele não há sinal ou mancha de maldade. Deus é luz, 1 João 1,5. Essa declaração, que Deus é luz, significa a absoluta pureza do caráter de Deus e sua completa liberdade de tudo que é mal. Deus não tem nada de mal, Ele é livre de tudo que é mal. Ele não está somente livre de maldade, mas também se opõe ao mal. Lembra do parar de mentir e do se tornar verdadeiro, que nós falamos lá no começo?
Parou de mentir, mas se tornou verdadeiro? É isso aqui, ó. Ele se opõe ao mal. O verdadeiro se opõe ao mal. Amém, queridos? Amém. Os homens reconhecem em Deus características confiáveis, por se tratar de um ser reto, justo, santo em todas as suas obras. Eles têm expressado sua confusão e perplexidade sobre o conflito observado entre um Deus soberano que é justo de um lado e de outro a injustiça dos homens, especialmente em seus tratos com outros homens. Então é nos tratos com os homens, entre os homens, e que a injustiça mais prevalece, mais se manifesta. Hebreus 1, de 10 a 14, Salmo 73. Então, esses são os traços do caráter do homem. Não sei se alguém percebeu, mas eu extraí esse material daquela apostila A Nova e a Velha Maneira de Viver. Eu peguei aquele material lá e debulhei e fiz essas ilustrações. Então, lembrando aquilo que o Marcelo nos ensinou no mês passado, com a transformação do caráter, vemos claramente algumas características do discípulo de Jesus. Amém, queridos? Então, por causa daquelas mudanças de atitude, o caráter de Jesus prevalecendo em nós conseguimos ter essas características aqui que o Marcelo nos ensinou. Amar a Jesus sobre todas as coisas, são 5 características. Renunciar a tudo quanto tem. Obedecer à palavra de Deus. Multiplicar a vida de Jesus. Amar como Ele amou. Amém? O Mateus Araújo, filho do Willam, eu estava fazendo um intensivão com ele uma vez, e ele criou aqui uma palavra que eu achei muito interessante, pai, lembrar das 5 características. Está aqui, ó, aroma. Como é o nome disso? Quando pega as primeiras letras, é um... Anagrama? Não, é um... É, exatamente, mnemônio. Que é pegar a primeira letra de cada palavra, aroma. Olha aqui, ó. Amar, renunciar, obedecer, multiplicar e amar. Isso dá o aroma de Cristo. Tem cheiro de Cristo. Estou vendo Cristo nisso aí. Amém, queridos? O caráter de Jesus, queridos, no que devemos ser parecidos com Jesus. Ser manso e humilde como Jesus. Em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Jugo, queridos, jugo. Tem a junta de boi, é uma canga que é colocada aqui, como fosse um pau, com 3 hastes. Uma numa ponta, outra no meio e outra na outra. Tá? Então, enfia aquilo no pescoço de 2 bois. Geralmente um boi novo e um boi velho. O boi velho, tranquilo, já alcançou alguma maturidade, alguma experiência. O boizinho jovem quer agitar, quer correr, aí bota a junta do boi. Se o novinho quiser avançar, a junta vai pegar no pescoço dele, vai doer um cadinho. Ele vai ter que recuar. Certo? O velho também, se ficar segurando demais, o jovenzinho vai machucar o velho. Então, o ideal é andar em equilíbrio. Então, jugo. Tomar o meu jugo significa andar junto com Jesus. Imagine essa junta de boi. Jesus está de um lado e você do outro, querido. Olha que delícia. Vamos andar nesse jugo. Amém? Ser santo como Jesus, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Servir como Jesus. Também das definições boas de amar é servir. Amém? Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Essa coisa de lavar os pés aqui é um negócio tão tremendo, porque na época de Jesus as casas tinham uma vasilha com água.
na entrada. Por quê? Porque não havia saneamento básico. Então os dejetos que saem do vaso sanitário, quando você aperta a descarga, ia para a rua. Você nem tinha descarga, né, para apertar naturalmente. Ficava espalhado pela rua. E também não tinha esse negócio de sapatinho fechado aí, negócio de tênis, sapatênis. Não, era só sandálias, alparcas. Então imagine, o povo andava na rua o tempo todo, não tinha negócio de carro, tudo era no pezão. Hã? Que asfalto? Era barro batido com os dejetos por cima. Entendeu como é que é legal? E aí na casa... Era. Então as pessoas eram indignas de entrar na casa. Em qualquer casa, quando chegava da rua com os pés cheios daqueles dejetos, né? Imagina. Só que nas casas mais abastadas, as casas do pessoal endinheirados, assim como o Ricardo ali, entendeu? Tinham casas que tinham uma bacia e tinha um servo sentado para lavar o pezinho do servo, ó. Eu fico imaginando, eu sou bem 5D, eu visualizo a coisa, eu sinto o som, eu sinto o cheiro já das coisas, tudo. Daqui a pouco será 6D, né, Marcelo? Então, eu imagino que aquela bacia devia ter uma aguinha morninha, um perfumezinho de lavanda ou limão, erva doce, não sei, algum perfumezinho tinha. Eu acho que sim. Porque o cheiro que vinha da rua, meu filho, tinha que ter um cheiro para contrapor aquilo. Pois é. E aí o servo ia, lavava o pé. O servo lavava o pé daquela pessoa, lavava. Imagino que trocasse a água, porque o primeiro era só marrom que ficava, né? Aquele troço grosso, feio. Jogava fora, botava outra água, lavava de novo, enxaguava. E aí enxugava com uma toalha. E falava assim o servo: pode entrar. Depois dessa lavagem, era restituída a dignidade para a pessoa entrar na casa. Então, quando Jesus lava os pés, e curioso é que quando Jesus disse que ia lavar os pés, Pedrão, sempre o mais falante, né? Não, eu não preciso que é isso? Eu não sou digno que você venha lavar meus pés, Senhor. Jesus, que era de poucas palavras: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo, miserável. Miserável fui eu que falei. Mas eu falaria. Entendeu? Mas Jesus só falou assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí Pedrão: então me lava logo todo, mestre. Jesus falou: não preciso que te lave todo, porque tu já estás limpo. Basta que eu te lave os pés. Por quê, meus amados? Já viram quando a gente fala que a fé precisa chegar na nossa cabeça? Entrar na nossa cabeça, descer para o coração. Cabeça, razão, entendimento. Aqui, ó, razão, entendimento, racional. Depois que chegar aqui, ela precisa descer para o coração, repositório de emoções, centro da alma. É aqui, nas nossas emoções, que isso precisa entrar. Por fim, essa fé precisa descer para os pés. O que? Prática, atitude, andar em novidade de vida. Beleza? Então, queridos, eu só preciso que te lave os pés, porque é com os pés que você pode se desviar do caminho do Senhor. E o Senhor falou: só preciso que te lave os pés. E foi lavar o pé do figura. Quando Jesus está aqui lavando, meu amado, louvado seja, é o Senhor que disse: podem entrar. Amém? Nele. A porta agora era Ele. Amém? Podem entrar. Vocês são dignos de entrar em mim. Amém, queridos? Isso significa essa história de lavar os pés que Jesus fez. Pregar ao mundo como Jesus, assim como tu me enviastes ao mundo, eu também vos enviei ao mundo. Perdoar como Jesus perdoou. Eu posso falar aqui nessa hora, né? Do fica melhor. Perdoar. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amar como Jesus. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis
uns aos outros. Senhor Jesus, eu te suplico, Pai, por favor, Senhor, que o Senhor venha sobre nós neste dia, papai. Ó Deus, estivemos aqui, Senhor, nos deparando com tantas verdades e ao mesmo tempo com nós mesmos, conosco mesmo, cada um de per si, cada um por si. Senhor, por favor, Senhor, que essas palavras, essas reflexões, orientações, ensinos, direções, venha, Senhor, ao nosso coração. Senhor, de tal modo que nos impulsione, Pai, a vivermos em novidade de vida, Pai, a termos um caráter reto, a termos, Senhor, um caráter transformado, a nos tornarmos parecidos contigo, papai. Por favor, Senhor, o Senhor lavou os pés dos teus discípulos, o Senhor disse, vem, pode entrar. Cada um de nós aqui, Senhor, é digno de entrar, Senhor, porque o Senhor derramou teu sangue puro ali na cruz, por cada um de nós. Então nos ajuda, Pai. Eu peço de uma forma especial e te agradeço, te louvo, Jesus, pela vida de cada um desses jovens aqui, Senhor, que tem tantos tão perdidos por aí, Senhor. Estes estão aqui, neste sábado à noite, Pai, para aprenderem, para serem relembrados, para experimentarem, para serem renovados e mais nesse andar contigo, andar sobre o teu governo, sobre o teu senhorio, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um que aqui esteve, que aqui está. Cada um, Senhor, seja tocado agora. Espírito de Deus, toca, Senhor. Toca na mente, toca no coração. Papai, toca nas emoções, toca nas lembranças, Pai. Ó Deus, traz à mente tudo aquilo que traz esperança, Senhor, na vida de cada um, Pai. Que nenhum aqui seja assolado, Senhor, pelo pecado, pelo engano, mas que seja liberto pela verdade, Senhor, pela palavra, que seja reorientado na vida, a viver, Senhor, segundo aquilo que está na Tua palavra. E são coisas tão simples, tão práticas, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, usa cada um dos nossos irmãos, usa, Senhor, cada jovem, cada pai, cada discipulador, usa-nos, os líderes que desse rebanho que o Senhor confiou a nós, usa-nos, Pai, para que nós possamos, Senhor, ter sempre essa carga, essa percepção da necessidade de estarmos revendo esses ensinos, essa palavra tão viva, tão forte. Muito obrigado, Senhor, pela Tua decisão por nós. Muito obrigado pela capacitação, pelo Teu Espírito em nós. Queremos viver em novidade de vida. Queremos ser Teus discípulos. Queremos ter as Tuas características, mas queremos também ter o Teu caráter impregnado no nosso, para vivermos em novidade de vida, Senhor. Abençoa a todos, Pai. Leva cada um de volta para a sua casa, em Tua proteção, guarda e segurança, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor da glória. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia.